capítulo 16. A partir do versículo 19. Quem encontrou diz? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele homem, e ele desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães iam lamber-lhe as feridas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para lá, para vós não poderiam, e nem os de lá também para cá. Respondeu ele: Rogo-te, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunha a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse o rico: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles iam se arrepender. Respondeu Abraão: Se não ouve a Moisés e nem aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos volte à vida. Só até aí, deixa sua Bíblia aberta para nós acompanhar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda graça, que o Teu Espírito nos traga a iluminação da Tua palavra nessa noite. Fala aos nossos ouvidos, ao nosso coração, leve cativo a nossa mente de todo pensamento que não é do Senhor. O Senhor nos ajude, Pai, nessa noite, nos conceda graça para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Estamos em um capítulo onde Jesus está tratando acerca da avareza e o amor ao dinheiro. E por entender melhor, eu já disse aqui no meio do culto sobre isso. Como no caso do mordomo infiel, se você for ler na sua casa, eu te convido a você a expor a casa para você, a ler todo o capítulo em casa para você entender melhor o sermão que iremos ministrar aqui. Vou dar uma pincelada rápida para você entender que nesse capítulo 16, Jesus aqui está falando sobre o mordomo infiel. O seu patrão iria mandar ele embora. Ele disse assim: o meu patrão vai mandar embora, e eu sei que tem muitos que estão devendo ele. Então ele chega perto de uns e fala assim: quanto você está devendo, meu patrão? Eu estou devendo 100 reais. Vou falar, trazer para o lado de cá hoje. 100 reais. Então paga 80 e você pode ir embora. Aí ele foi no outro: quanto você está devendo, meu patrão? Estou devendo 200. Paga 100 e pode ir embora. E Jesus vai tratar ele como um mordomo infiel. E Jesus vai, e ele está ensinando ali, ele está trazendo essa palavra aos fariseus que estavam criticando. Se você entender melhor, no capítulo 15 de Lucas, Jesus vai tratar sobre aquele jovem considerado filho pródigo, que pegou o quê? A sua parte da herança e foi embora vender. E quando ele gastou tudo, ele caiu em si. Então Jesus vem dando uma boa exposição do capítulo 15, do capítulo 16 também, para entendermos acerca disso que ele está falando. O mordomo infiel é o que o Senhor está pedindo contas do dinheiro, de todo o dinheiro. E Jesus disse que ninguém pode servir a 2 senhores, ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Jesus coloca Mamon
na mesma espécie de uma pessoa. Ele coloca o nome, mamon, dinheiro, uma pessoa. E depois Jesus vai falar e ele vai tratar da autojustificação, que era o que os fariseus faziam diante dos homens. Como? Eu fiz isso, sabe por que eu mereço isso? Porque eu fiz isso. Sabe por que eu mereço isso? Porque eu fui lá, ajudei os pobres, ajudei o órfão, ajudei o viúvo, por isso que eu estou onde eu estou. Ele se justifica. Ou é aquela pessoa, né, que faz algo errado? Não, é porque isso, é porque é aquilo. Mas uma coisa que o pastor Márcio fala explica, mas não justifica. Então, Jesus, antes de adentrar na parábola aqui, ele quis ensinar algo com essa parábola e ser mais afinco com esse sermão. Ele está tratando o caso das riquezas, o destino que ela pode levar. Existe uma discussão entre os estudiosos que essa história do rico e do Lázaro, se ela realmente é uma parábola. Por quê? Pelo fato de Jesus ter nomeado o mendigo, no caso Lázaro. É a única vez nos relatos, nos evangelhos, que nós vamos encontrar Jesus relatando, Jesus atribuindo um nome para um dos personagens. Então, portanto, caso se trate de uma parábola, devemos nos lembrar de uma coisa: de que as parábolas de Jesus transmitem por meio das ilustrações ensinamentos e também princípios reais. Isso é importante porque algumas pessoas tentam anular verdades fundamentais do ensino do Senhor nesse relato. Por exemplo, alguns negam a realidade do inferno e a consciência após a morte. Eles tentam se apoiar na desculpa de que o relato é uma parábola. Então, eles não creem. Então, com isso, nós vamos falar sobre hoje a realidade do inferno. Amém? Amém? Você está aqui comigo? Amém? Talvez você esteja perguntando, né, Edgar? Culto de ceia, você vai pregar sobre a realidade do inferno? Sim, por quê? Primeiro, porque eu fiz um propósito com Deus de pregar esse sermão todo ano na igreja, até o dia que Ele nos arrebate. Segundo, porque esse é um tema que hoje está longe dos púlpitos das igrejas. Os temas dentro das igrejas hoje é prosperidade, você dá isso, Deus vai te dar aquilo e isso e tudo. Mas ninguém quer saber. Todo mundo quer querer viver aqui, mas esquece, como nós pregamos no domingo passado, que um dia todos irão morrer. E depois? Eu inicio perguntando: você acredita na existência do inferno? Você acredita? Sim. Muitos acham que é a igreja que criou isso. Por quê? Porque esse assunto não é um assunto muito palatável. E muitas religiões dizem que foi criado pelas mentes dos homens. E esse assunto é um assunto, e novamente eu digo, que foi desprezado dos púlpitos das igrejas. Aqueles que negam a realidade do inferno esquecem que quem mais falou de inferno foi o próprio Jesus. Você pode jogar no Google, você pode jogar onde você quiser, você vai descobrir qual o assunto que Jesus mais pregou no seu ministério terreno, sobre o inferno. O inferno, ele é uma realidade. Mas talvez você pode me perguntar: aonde fica o inferno? Primeiro, os testemunhos de Jeová, eles não acreditam no inferno. Eles não creem que existe o inferno. Para eles, Deus vai limpar a terra, depois aquele jornalzinho que vocês já viram lá, terá aquela paz, tranquilidade e a paz mundial. Mas sim, existe o inferno. E infelizmente, a Bíblia deles, eles trocam muitas coisas. Eles tiram Jesus do
do papel do Senhor. Eles tiram a divinação que Jesus era um Deus, colocam Jesus sendo só um homem. E a palavra inferno não existe. Pode até existir, mas eles não trazem a denotação da palavra inferno ali. Inferno para eles é o que nós falamos semana passada: sepultura, a morte. Mas a gente aprendeu que a palavra morte, na palavra original dela, na Bíblia, no hebraico, é Sheol. E Sheol é sepultura e morte. Mas inferno, na palavra original aqui, ela é Hades, lugar de tormento. Então, a pergunta é: aonde então fica esse inferno? O inferno fica no final de uma vida sem Cristo. É aonde está o inferno. Se a essência da vida eterna é usufruir de Deus e da sua presença, da sua glória, o inferno é então ser banido da presença de Deus. Aí, os católicos, apostólicos e romanos, eles dizem que existe o quê? O purgatório. Depois que você morre, você dá uma passadinha lá, você é perdoado dos pecados e depois você pode ir para um lugar bom. Eles dizem. Mas a Bíblia não diz sobre purgatório. Isso foi criado no tempo das indulgências, aonde que infelizmente muitas igrejas hoje estão criando como indulgência. Você paga até por um terreno no céu, sem indulgência. É na época que quando surgiu Martim Lutero para combater essas falsas heresias, a qual a própria Bíblia não falava. Então purgatório é onde você pagava para você por lugar bom. Se o seu parente morreu sem entendimento da pessoa de Deus, você ia lá, pagava para ela e ela ia para um lugar. O purgatório, então, eles dizem sobre isso. E o purgatório existe que as pessoas vão sofrer e depois elas vão para um lugar bom. Mas isso não existe, não é bíblico, não tem nada plausível aqui. O inferno não foi feito para Satanás governar. O inferno foi feito para Satanás padecer. O inferno, ele é bíblico, ele é um estado. A pessoa está. Então entenda uma observação. Se você diz que a sua vida, que o seu casamento é um inferno, que o seu emprego é um inferno, agora você está entendendo o que você está falando. É porque no seu casamento não tem Deus, é porque na sua casa não tem Deus, no seu trabalho também não tem Deus. Simples assim. O inferno, ele é causado pela consciência de Deus, pela sua e não pelo Satanás. O inferno é a separação do homem e de Deus eternamente. Então, dentro dessa introdução, eu quero adentrar no texto que nós lemos aqui e nós vamos tratar versículo por versículo aqui nessa noite. Como eu iniciei dizendo, Jesus, desde o capítulo 15, ele vem se referindo ao trato com as pessoas. E no versículo 16, no capítulo 16, ele vai trazer então advertências contra o uso incorreto e pecaminosidade nas riquezas e bens e propriedades. Com base nesse ensino, é possível entendermos a parábola do rico e Lázaro. E o homem rico dessa parábola cometeu todos os erros descritos por Jesus nos versículos anteriores que eu citei, no capítulo 16. Ele fartamente, ele serviu as suas riquezas e desprezou os mandamentos do Senhor, porque seu modo de vida era uma vida egoísta. Jesus então nos fornece dados suficientes para entendermos que aquele homem, ele era muito rico. Versículo 19: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias de uma forma regalada e esplendidamente. Ele tinha um traje digno de realeza, aquele homem.
Esse homem vivia uma vida de ostentação, participando de festas e banquetes. Ele não se importava nem um pouco com a condição do seu próximo. Aquele homem, o mendigo, estava sentado na sua porta. O rico, ele era o egoísmo em pessoa. Aí, quando o rico morre, Jesus menciona o seu sepultamento. Agora comigo, imagina o funeral daquele homem. Ostentou ou não ostentou? Ostentou, com certeza. Talvez ele dizia para alguns da sua família ou seus servos: quando eu morrer, eu quero um caixão de ouro, banhado em ouro, por dentro, o melhor estofado que tiver, de conforto, a melhor roupa que você tiver. Eu quero esta, no dia da minha morte, no dia do meu funeral. Imagina o funeral dele. Talvez tinha que fazer horários para visitar aquele homem, por ele talvez ser bem conhecido pela cidade, ser um homem de grandes negócios. Aí Jesus mostra isso, que ele viveu de uma forma luxuosa, e sem dúvida o seu sepultamento fez jus ao tamanho da sua importância. Jesus também não fez questão de citar o nome do rico, mas quando o rico morre e vai para um lugar de tormento, a palavra grega aqui, é o que eu disse, é Hades, e a tradução aqui é inferno. A referência aqui é um lugar de tormento onde a alma do ímpio é atormentada enquanto aguarda a ressurreição do corpo para o juízo final, para ser lançado no lago de fogo, que é o inferno, isto é, o inferno em seu estado final. Então entenda, para me explicar melhor: os ímpios são aqueles que morrem sem Cristo, ou é aqueles que dizem, né, eu tenho ele já no meu coração, mas não larga nada para poder viver a vida de Deus. É isso. Aqueles que praticam impiedade, aqueles que não se arrependem dos seus pecados, são esses que vivem uma vida imoral, uma vida de pecado em pecado. São esses que, quando morrer, ressuscitarão para o juízo final, para receber a última palavra: vai para o inferno. Os cristãos, aqueles que têm a Cristo, aquele que peca, mas se arrepende dos seus pecados, aqueles que têm vida com Deus, aqueles que fazem de Deus o seu Senhor, aqueles que servem a Cristo e querem viver a vida de fato de Deus neles, aqueles que negam as suas vontades e tomam a cruz até o final da sua vida, estes comparecerão, quando morrerem, ressuscitarão para comparecer no tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo é aonde os cristãos, os verdadeiros, irão receber o galardão pelas suas obras. Você pode dizer um amém por isso? Amém. Outro dia eu prego sobre isso. Ressuscitaram para receber e ouvir a palavra do Senhor Jesus dizendo: entrai-vos benditos do meu Pai, para a terra que está nos preparada. O galardão é aquele, como eu disse no curso dos meninos na quinta-feira, é aquele que seu pai, sua mãe, talvez sua avó dizia: você recebeu uma pedrinha na coroa, hein? É tipo isso, é pelas suas obras. É pelas suas obras que você receberá o seu galardão. E as obras não será algo para condenação. Se você viveu uma vida com Cristo, se você largou a prática do pecado, está vivendo Cristo, fique em paz, fique tranquilo, porque o tribunal te espera para te presentear. Como Paulo diz: eu corro, mas não corro à toa, eu corro por um prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Por uma coisa que é não corruptível, como homens e mulheres fazem, mas eu corro por uma coroa incorruptível, onde a traça, nem ferrugem, nem um ladrão pode tocar. Aí
como nós falamos na semana passada, existe algo além da sepultura. Por isso que eu estou dando continuidade ao que eu falei semana passada. Há algo além da sepultura. Em versículo 20 vai dizer: havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele homem. Por outro lado, o nome daquele mendigo que desejava comer as migalhas na mesa do rico ficou marcado na história. O nome Lázaro, Jesus se preocupou em dizer o seu nome ali. Mas existe muito mais além da sepultura. Um está no seio de Abraão e o outro está no lugar de tormento, que é o inferno. As determinadas diferenças do ser humano, que a roupa não revela, que a casa não revela, que o cardápio da mesa também não revela, a sua posição social também não revela. O homem e a mulher não pode ser medido por isso, por aquilo, ou que tem a sua ostentação, ou aquilo que ele possui. O homem e a mulher não podem ser medidos mediante aquilo que ele veste, mediante aquilo que ele come, mediante aquilo que ele faz. A sustentação, o homem não pode ser medido por isso. Mas olha que interessante, o versículo 22, morreu então o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. O mendigo morreu e os anjos levaram a sua alma, que tem um corpo. Você acha que ele foi para o céu porque ele era pobre? Não, de forma nenhuma. Esse não é o intuito de Jesus. Ou porque ele passava fome? Também não. Porque os cães se tornaram seus amigos ali também nas suas feridas todos os dias? Alguém vai para o céu por causa disso? Isso não comove Deus. Isso não faz Deus chorar. Isso faz Deus falar assim: né, tadinha, ela está chorando, mas como é que tá? Deixa eu pensar. Não tem isso. Ele não foi para o céu por causa disso. E é claro que uma parábola, e Jesus quer nos ensinar algo aqui. O interessante é que o nome Lázaro significa Deus é o meu auxílio. Então, o simples fato do seu nome já representa em quem Lázaro confiava, em quem Lázaro tinha a sua convicção de vida, em quem Lázaro estava confiando. Talvez ele dizia: eu passo fome, eu recolho da mesa daquele senhor, daquele rico, não tenho roupa para vestir, não tenho amigos, mas a minha herança é o Senhor. Quantas vezes, talvez, a Bíblia não diz, mas aquele homem pode ter levantado a mão para o céu, talvez: Deus me ajuda, Deus me socorra. Mas ele nunca, talvez, perderia a esperança. E a despeito das coisas que lhe passaram, porque alguém pode dizer, talvez para mim e para você: se você é crente, você não pode ficar doente. Se você é crente, você não pode ser pobre. Se você é crente, você não pode passar por privações. É o que nós ouvimos de um falso evangelho aí fora. Se você passa fome, se você está doente, é porque você está em pecado, é porque você não está dando dízimo. Mentira. Mentira. Não tem nada disso. Não tem nada a ver isso. Nós estamos aprendendo aqui. Mas o que Jesus quis mostrar, que embora a realidade seja a pior, isso não interferiu na salvação daquele homem. Não interferiu. Infelizmente, muitos estão buscando a Deus por aquilo que Ele pode dar, e fica tranquilo, Ele tem um inferno preparado para muitos destes. Ele também pode dar. A salvação não depende daquilo que eu e você temos. Salvação tem a ver com em quem você coloca a sua confiança.
independente de como está a sua vida, independente de como ela anda, independente do turbilhão que ela está, mas o que importa é em quem você está colocando a sua confiança. Lázaro vai para o céu, porque Deus é meu auxílio. E aí o interessante, olha que lindo, isso é para você e para mim. Lázaro chega no céu e tudo acaba. Lázaro chega no céu e um segundo do céu, o sofrimento acaba, aleluia. Lázaro chega no céu e um pouco do céu, as feridas já não existem mais, as lágrimas já não existem mais. Em um instante do céu, tudo aquilo que ele passava na terra acabou. E ele esquece de tudo que se passava. E nós podemos lembrar de algo que Paulo fala em 2 Coríntios 4,17, que é: porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não se compara com aquilo que está preparado para nós. Com um minuto do céu, tudo acaba. Aí o interessante é que Lázaro chega no céu e ele não pronuncia uma única palavra. E nem enquanto também estava vivo, você não vê a narrativa do texto. Nem mesmo após a sua morte. Diferentemente do rico, que em nenhum momento Lázaro precisa se auto-justificar. Lázaro não precisou ficar falando assim: você sabe porque eu estou aqui, né? Eu fui um bom obreiro, eu era dizimista, por isso que eu estou aqui. Limpava a igreja, tocava, fazia louvor, pregava, por isso que eu estou aqui. Eu merecia mesmo esse lugar. Você vê Lázaro fazendo isso? Talvez Lázaro poderia entender: eu só estou aqui por causa da graça dele, por causa do favor dele, por causa da misericórdia dele. Por quê? Porque eu merecia o inferno. Lázaro não tem nada, e o rico tem tudo, mas não tem Deus. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos. Morre também o rico e foi sepultado. A alma está no inferno e o corpo está sepultado. Quem morre salvo, do outro lado está salvo. Quem morre perdido, do outro lado estará perdido. A morte não muda o destino de uma pessoa. A hora de se preparar não é depois. Não adianta fazer missa do sétimo dia. É aqui, é agora, é do lado de cá, da sepultura, que se prepara. Por quê? Porque a Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma vez. Depois disso, o juízo. Então entenda: o rico que abre os olhos, agora ele está na penitenciária do universo. Universo onde é a prisão perpétua. E ele não vai morrer mais. Por quê? Porque o maior drama do ser humano, quando as coisas apertam, é querer morrer. Eu falei isso no final da pregação da semana passada. Apertou, a pressão está demais, a tribulação está demais, eu não estou aguentando, eu não sei se eu quero, eu não sei se eu vou aguentar, eu vou tirar minha vida. Eu quero morrer. Aí a pessoa quer se suicidar. Só que não vai acabar o sofrimento. Existe uma consciência após a morte. Você saberá por que você está lá ou por que você está ali. Se você está no céu, você sabe por que você está ali. E se for para o inferno, você também saberá o que te levou para aquele lugar. Claro que eu quero falar algo aqui, que muita gente diz, né? Suicidou, vai para o inferno. Suicidou, vai para o inferno. Tirou sua própria vida, vai para o inferno. Mas tem uma coisa, que muitos que suicidam, ninguém pode julgar. Ninguém. Porque eu tenho uma coisa, dependente da forma que essa pessoa suicidou, claro que isso vai de uma forma consciente, tudo Deus vai levar em conta, e é com ele.
sou eu. Mas imagina a pessoa pula do prédio, lá em cima do segundo andar. Antes dele chegar no chão, você fala, mas não dá tempo, não tem como. Se ele se arrepende dos seus pecados, daquilo ali, se ele se arrepende, Jesus pode salvar ele. A consequência pode ser a morte, mas ele pode se arrepender. Aquele último minuto de vida, como aquele ladrão na cruz, o último momento de vida dele. Então a gente não julga. Eu não julgo. Eu deixo com Deus. Só Deus sabe. Mas você está ali e sabe o que você está fazendo, e sabe que tem um socorro que te espera, sabe que em Jesus tem algo que te espera, tem um socorro, tem um alívio que é bem presente na hora da angústia, te espera. Não seja negligente, corra para Ele. A sua vida é importante. Eu não vou te dar o seu destino. Aí, quem estiver no inferno, a morte não vai mais alcançá-lo. No juízo final, a morte vai fugir deles. Entenda uma coisa: quando nós violamos uma lei natural, sofremos a consequência rápida, não é? De imediato. Coloca a mão no fogo, o que acontece? Queima. Chuta uma pilastra dessa aí, vou dizer, machucar ou qualquer para sua perna. Entenda uma coisa. Agora, quando uma lei espiritual é violada, você pode até achar que ela demora a chegar, como você disse, mas ela vai vir quando nós pecamos. Por quê? Porque Deus manda o anjo te bater? Não. Mas Deus faz uma coisa que eu sempre digo: Deus vai dando corda, que está lá em Romanos 1. Deus diz: estou entregando esse homem nas suas próprias paixões e concupiscência. Deus está dizendo: você quer viver do seu jeito? Então vai, vive do jeito que você quer. Em Romanos 6,23 nós dizemos que o salário do pecado é a morte. Deus está dizendo: você quer viver do seu jeito? Então vai. E Deus vai dando corda. Mas uma hora ou outra ele puxa a corda. Por quê? Porque o homem pensa, aí ele vai vivendo e ele fala: está tranquilo. Só que o drama do homem, ele esquece que um dia ele vai morrer. E não tem como fugir do juízo. Ou vai ser condenação eterna, ou será bem-aventurança eterna. E nem sempre a posição que o homem tem diante dos homens, ele tem diante de Deus. E infelizmente tem muitos homens hoje assim. A morte virá a todas as pessoas. Deus leva os salvos direto para os céus na hora da sua morte. As pessoas não convertidas descobrirão o valor da sua alma já tarde demais. Esse homem rico da parábola fazia tudo para o corpo: roupas, banquetes, prazeres, e para a sua alma nada. Ele fez provisão. E o dinheiro oferece todas as coisas que precisamos para o nosso corpo. Mas o dinheiro, não faz você ir a uma viagem para satisfazer as necessidades da sua alma, as espirituais. E as pessoas que investirem aqui no agora, nesse mundo, somente no corpo, e ao morrerem e ao perceberem que não fez investimento nenhum, e perceberão que estão no inferno, já vão perceber tarde demais. Versículo 27. Respondeu então o rico: Pai, eu rogo-te que me mandes à casa do meu pai. Por que agora ele está se preocupando com os seus irmãos? E o
O que ele está pedindo aqui é um milagre, irmãos. É um milagre da parte de Deus. Mas os milagres não ajudam as pessoas que desobedeceram a palavra de Deus em vida. Pai Abraão, manda que Lázaro vai na casa dos meus pais, ele está querendo um milagre. E Jesus responde para ele, Abraão responde para ele tem Moisés e os profetas, até dizendo, eles têm a lei e os profetas. Jesus está dizendo, nesta noite, para mim e para você, eles têm a Bíblia. Ouça o que a Bíblia diz. Jesus aqui, ele faz um combate também até o espiritismo, que para o morto aparecer é preciso ressuscitar. E esse negócio que está ouvindo alguém, está trazendo carta de alguém, que isso, aquilo, que você viu, isso, aquilo, isso se chama demônio. O demônio se repreende e manda embora. Pronto. Nesse mundo místico que estamos, se alguém quiser ouvir a voz de Deus, tem que ser de acordo com a sua palavra. Não tem outro meio. Ou se você queira buscar, vou na igreja lá onde revela. Que eu saiba, o Espírito Santo que mora dentro de você, ele está falando com você. Por que você quer dar crédito àquele que fala lá? Segundo, você tem a palavra. Vou te dar um texto aqui agora. Isso é a doutrina do inferno. Não é simples como achamos. Alguns dizem, não, o inferno é aqui mesmo. Nunca diga isso. Nós vamos dar aqui as imagens do que o inferno é. Se não tivesse inferno, a vida seria injusta. O inferno nivela da realidade, da justiça de Deus, aquilo que o homem planta, ele colhe. O inferno é a reivindicação da justiça divina. O inferno só existe, mas ele é a necessidade absoluta e moral. O inferno só é inferno porque Deus não está lá. Então para que você quer ir para lá? Então para que você continua nessa vida imoral? Por que você continua vivendo uma vida de pecado? Se Deus não está no final desta vida. O sofrimento do inferno, como é que é? É a Bíblia que diz que em Deus é plenitude da sua presença. A dura realidade do inferno que será banido da presença de Deus. Essa é a dura realidade do inferno. É que você será banido. Quem for para lá, você não, em nome de Jesus, amém? Amém. Quem for para lá será banido da presença de Deus. Olha o que os textos dizem, Isaías 57, 21, para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Daniel 12, 2, multidões que dormem no pó da terra acordarão uns para a vida eterna, outros para a vergonha, mas outros para o desprezo eterno. Marcos 9, 48, onde o seu verme não morre, o fogo nunca se apagará. Mateus 13, 42, eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 22, 13, então o rei disse aos que serviam, amarre as mãos e os pés, e o lance para fora nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Apocalipse 14, 11, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não haverá descanso nem de dia e nem de noite para eles. Sofrimento do inferno. Imagens do inferno. Hoje existe, muitos, que aí eu lanço o DVD e falo, fui no inferno, não é? Eles amam falar sobre o inferno. Fui no inferno e estou dizendo, quero falar para vocês como que é o inferno. Mas deixa eu te falar uma coisa, no nome de Jesus. Essa mensagem nessa noite não é para você ter medo. Porque antigamente o evangelho era pregado assim: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Verdade? É verdade. Se você não crê em Jesus, o final é lá. Mas as pessoas buscavam ir até Jesus por medo de ir para o inferno.
Isso é errado. Nós temos que ir a Jesus por querer e desejar estar perto dele. Olha o que diz o texto, versículo 23. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe de Abraão e Lázaro, não sei. Ele viu. Lugar de tormento aqui é literal. Ele consegue, o rico consegue ver Lázaro, mas não consegue usufruir daquela presença. O rico viu Lázaro no seio de Abraão, mas Lázaro não viu o rico. Por quê? Talvez, olha o que eu perdi. Jesus está dizendo que nem o mínimo. Por quê? Porque aquele homem clamava, nem o mínimo será atendido e nem vai receber nada. Por quê? Porque agora não tem mais jeito. O inferno não tem como sair, ele é prisão perpétua, não tem como se arrepender. A ideia do purgatório está fora de cogitação à luz da palavra. Versículo 27. Respondeu: rogo que mande eu ir lá. O inferno é lugar onde não vai ser atendido nenhuma oração, ou apelo nenhum será ouvido no inferno. Versículo 28. Pois tenho 5 irmãos. No inferno é lugar de lembrar das oportunidades passadas. Estava na minha mão, perdi. Achei que essa vida que eu levava tinha um fim nela e seria só a morte. Não tem problema não, tranquilo, senhor. Aqueles, né? Eu fui, mas eu vou voltar. Eu volto. Mas esquece que nesse volto a vida pode ser encerrada. O inferno é lugar de lembrar das oportunidades passadas. A única coisa que nessa noite você tem que se lembrar é dos pecados que ainda você não se arrependeu deles. E Deus está te dando a oportunidade nessa noite. Se arrependa dos seus pecados. Peça perdão a Ele, porque Ele é fiel para te perdoar nesta noite. Não fique esperando sua família. Depois não. Fala agora. Fala o quanto antes. Fala de Jesus. Prega sobre Jesus. Fala sobre a vida eterna. Faça algo pela sua família. Aquele homem queria fazer, mas já era tarde. E essa ideia de querer ajudar a família, essa ideia mística de que alguém vai vir da morte para salvar, ela é errada. Olha que interessante, um exemplo que eu falei para você que ia dar o texto. Lázaro, amigo de Jesus, ele ressuscitou. Está lembrado que Jesus ressuscitou ele? Ressuscitou. Mas os judeus não converteram. E o que eles fizeram? Levaram para matar Jesus. O que adiantou? Vir alguém na porta para falar. Talvez você pode estar dizendo nessa noite aí no seu coração: que cruel falar do inferno. Cruel será ir para lá. Edgar, como que eu faço? Eu quero que a minha família vá. Como que eu faço para não ir para lá? Crendo em Jesus, se arrependendo dos seus pecados, dizendo que você, reconhecendo que você é pecador sim, e que você carece do perdão de Deus sim. É você fugir dessa ira vindoura e você reconhecer que é indigno sim, e que a justiça de Deus exige nossa condenação. A justiça de Deus, o que nós merecíamos era a ira de Deus, a condenação para o inferno. Estávamos no caminho para o inferno. A ira de Deus estaria sobre nós. Ela foi aplacada em Jesus. Por isso que Isaías diz que Deus decidiu moê-lo até a morte.
é um meio para mim e para você, querido. A fim de que Deus pegue o seu filho e diz: vai lá, filho, morre para aquele que merecia o inferno. Nós merecíamos isso. A Bíblia diz que aquele que já passou da morte para a vida. Insanidade minha e sua nessa noite será ouvir essa mensagem e depois tapar os ouvidos, fechar os olhos e endurecer o coração. O Espírito fala com a sua igreja nessa noite. Alerte então nessa noite, que nós devemos nos alertar o nosso coração, porque existe sim um refúgio para a nossa alma. Fica de pé no seu lugar. Isso é o inferno. Final de uma vida sem Cristo. Feche os seus olhos.